Olá, sou Marcelo Domingues. No vídeo passado, refletimos sobre quando um pecado pequeno, aparentemente inofensivo, vira um pecado com consequências catastróficas. E a evolução do pecado de Davi, narrado na Bíblia em 2 Samuel 11, da ociosidade do palácio até o homicídio de Urias, que era marido de Batseba, foi usado como pano de fundo para que entendêssemos o perigo que corremos quando não vigiamos e oramos. O que refletiremos agora talvez seja a consideração mais importante sobre esse pecado devastador de Davi. Porque de agora para frente não analisaremos mais o fato em si, mas sim a repreensão que ele recebeu de Deus. Imagine você após ter pecado, sabendo que errou, que não foi apenas fraco, mas extremamente inconsequente. No momento que queria se esconder junto com a sujeira debaixo do tapete, você perceba que tem muito lixo para ser escondido e que com tanta podridão juntas, por mais espesso que seja o seu tapete, ele não camuflará os seus erros. Deixa eu te falar uma coisa. Sabemos que Deus não compactua com os nossos pecados, porém permanecemos numa zona de conforto quanto à ira do Senhor, porque não imaginamos Ele expressando a sua indignação antes do dia do juízo final pela forma insana que conduzimos o nosso livre-arbítrio. Daí eu te pergunto, como o seu coração administraria a voz de Deus de forma precoce à sua vontade, apontando aquele pecado debaixo do tapete e te perguntando, filho, por que você fez isso? Imagine a treva se desfazendo perante a luz projetada à força dentro de você. A escuridão se desfragmentando na medida em que a claridade for revelando o que é mais secreto no seu coração. Você está preparado para essa experiência? Acredito que ninguém esteja. Então cautela. Um pecado pequeno sempre nos levará a pecados maiores, lembra? Por isso, se você não assistiu o último vídeo, seria bom dar uma olhada nele com atenção, para que haja total compreensão desse vídeo que você está assistindo agora. Então, depois de tudo que aprendemos com Davi no último vídeo, o capítulo 11 de 2 Samuel termina da seguinte forma. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 27. Passando o luto, Davi mandou que a trouxesse para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Então Deus, desagradado, resolveu chamar a atenção de Davi para o absurdo que ele havia cometido. O Salmo 51, que retrata o arrependimento de Davi, só foi escrito depois que o profeta Natan falou em nome de Deus a ele. As palavras de Deus penetraram a alma de Davi de uma forma mais profunda do que a arma que matou Urias penetrou a pele dele. Mas quais foram essas palavras que desconcertaram o rei? O livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículos de 1 a 9, narra esse momento de reflexão. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natan. Ao chegar, ele disse a Davi, 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi se encheu-se de ira contra o homem e disse a Natan, juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natan disse a Davi, você é este homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu ungi rei de Israel e livrei-o das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Você já matou a cordeira de alguém? A cordeira que era o único bem de uma pessoa. Você sabe do que eu estou falando. Seja sincero ao rever seus pecados.
Eu finalizo essa reflexão te fazendo a mesma pergunta que Deus fez a Davi através do profeta Natã. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que Ele reprova? Será que temos motivos para desonrar quem nos ama? Pense nisso. Leve essa indagação de Deus com você. Lembre das bênçãos recebidas, reflita, porque assim como aconteceu com Davi, você pode estar tendo uma segunda chance nesse momento. Acredite na inspiração dessas palavras, porque é em nome de Jesus que eu te aconselho. E é em nome dele que eu vou orar por você. Pai eterno, eu sei que não sou profeta como Natã era, mas nesse instante, atendendo à instrução do seu Santo Espírito, eu me transformo na mesma ponte que Natã se transformou para que Davi chegasse até ti, Senhor. Que a sua repreensão incomode os corações. Se houver alguém, Pai, que ainda não foi transformado, usa-me, Senhor. Que a minha fala atinja a necessidade individual da alma de cada um que clama por socorro. E que o Espírito Santo os conduza para a sua paz, Senhor. É o que peço, clamo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.